aquela criança humilde era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é, que há de ser nosso Senhor, nosso Salvador. Gostaria de convidar aqui à frente o pastor Fabiano, uma palavra de agora em diante também para a pregação. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos olhar a partir do verso 18 ao 23. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18 ao 23. Aproveitando o momento, nós queremos hoje à noite meditar, talvez de um modo mais breve, o mundo depois de Cristo. Eu quero que você se concentre nessa ideia, nesse pensamento. Não simplesmente aquele ensino que a gente já tem abordado, na vida de Cristo, Natal, seu nascimento, mas ver o impacto disso, como Deus providenciou, como Deus planejou isso, e o impacto desse plano redentor de Deus na vida da humanidade, na instalação, no estabelecimento da igreja do Senhor. Qual foi o impacto que o cristianismo causou no mundo de um modo muito especial em nossas vidas? Então o propósito é exatamente mostrar a influência do Evangelho da graça de Deus na vida das pessoas através da vinda do Messias. Lembrando que a vinda do Messias é o cumprimento das promessas de Deus Pai através do Antigo Testamento. Após a queda do homem, Deus prometeu resgatar a humanidade, enviar salvação, mandar o seu Filho para trazer a mensagem de esperança, para fazer aquilo que o homem não podia fazer, e então reconciliar o homem pecador com Deus através da obra do Messias, do amado Filho de Deus. Esse texto que nós vamos ler, Mateus, capítulo 1, verso 18 ao 23, nos apresenta o resumo do plano de Deus. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nascimento de Cristo foi um nascimento milagroso, por obra do Espírito Santo. Jesus não nasceu da relação entre José e Maria. Jesus Cristo nasceu concebido por obra do Espírito Santo, para que ele não fosse contaminado com o pecado da raça. A raça humana é pecadora. Todos que nascem nesse mundo nascem em pecado, são pecadores. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3:10: não há justo nenhum sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A raça humana está perdida no seu pecado, independentemente da sua condição social, do seu nível intelectual. É uma questão do coração, é uma questão moral. O homem pecou, o homem transgrediu a lei de Deus, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, ao quebrar a lei do Senhor, o homem cometeu um pecado contra um ser eterno, e somente um ser eterno pode perdoar pecados. Essa é uma das razões, porque Jesus é o Salvador. É porque o pecado cometido contra um ser eterno tem consequência eterna. Mas esse pecado foi cometido pela raça humana. Então, o Salvador, ele precisava ser homem e ele precisava ser Deus. Homem para representar a raça humana, intercedendo pela raça. Deus, porque ele podia perdoar pecados, uma vez que ele foi ofendido, sendo ele eterno, também ofendido pelo pecado da humanidade. Então, por obra do Espírito Santo, Deus agora cumpre o seu plano prometido desde a eternidade, o plano eterno de Deus. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Deus é Deus, ele já tem todas as coisas diante dele, claras,
ele já sabe de todas as coisas, ele nunca descobre um novo plano, ele nunca planeja uma nova ideia. Deus já tinha todas as coisas planejadas desde a eternidade. Quando José descobre que a sua esposa estava grávida, na verdade ainda sua noiva, o compromisso já firmado de um casamento, mas de repente Maria aparece grávida, e ele, dizendo aqui o texto, sendo um homem justo, não querendo difamá-la, não querendo expor essa situação, inclusive a pena seria apedrejamento. Ela teria feito loucura, envergonhando a casa do seu pai, loucura no meio da nação, havia uma pena, ele resolveu deixá-la secretamente, mas de noite o anjo do Senhor então revela o plano de Deus. Olha, José, não temas receber Maria, o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho. Vocês vão colocar o nome de Jesus, e ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Vai se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: a virgem conceberá, dará à luz um filho, e agora sim ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Há uma mudança agora no plano de Deus, uma mudança no sentido de que agora Deus vai reinar conosco. No Antigo Testamento Deus já reinava, Deus sempre reinou, Deus sempre governou, só que no céu, e ele mandava a mensagem, e ele habitava com o povo, e ele trazia o seu representante diante do povo, mas agora ele envia a salvação. Deus agora desce do céu, ele se faz um de nós, e de modo humilde, simples, no manjedouro ele nasce nesse mundo, e ele passa a habitar aqui na terra. Quando Jesus cumpre sua missão, ele diz: eu vou, mas enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, e todo aquele pecador que se arrepende de seus pecados e entrega a sua vida a Cristo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo passa a habitar em seu coração. Então Deus Pai enviou o seu Filho, o Filho entregou sua vida, fazendo um sacrifício agradável a Deus, e o Espírito Santo nos convence de nosso pecado, iluminando nossa mente, e passa a habitar no nosso coração. Então nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Deus está conosco. O plano de Deus foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Emanuel, Deus conosco. Você não está sozinho. Deus habita em nosso meio, está presente aqui, recebendo a nossa adoração. Nós vamos passar por algumas informações diante desse plano de Deus. A mensagem que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos, a mensagem que deveria ser proclamada, que deve ser anunciada pela sua igreja, testemunhando da salvação. A mensagem é exatamente essa, a mensagem simples. Deus Pai enviou seu Filho, Jesus Cristo, o qual morreu pela redenção de pecadores, ressuscitou, sendo assim exaltado como Rei messiânico, e voltará em triunfo e glória para destruir seus inimigos e estabelecer o reino milenar. Deus enviou Jesus para salvar o pecador arrependido, e nós temos a promessa da volta de Cristo. Um dia Jesus voltará, e ele vai voltar para levar a sua igreja, todos aqueles que depositaram nele a sua fé e a sua confiança. Há uma promessa maravilhosa para o povo de Deus. Pode parecer loucura, mas de fato parece loucura mesmo. A palavra de Deus diz que é loucura para os que se perdem. É inconcebível, nesse mundo tão moderno, de tantos avanços tecnológicos, de tantas coisas extraordinárias, imaginar que Jesus um dia vai voltar e vai vir somente até as nuvens, e nós que estamos aqui, pecadores, limitados, com nossos defeitos, vamos ser arrebatados e vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Contar isso para alguém é loucura, não faz sentido, é inconcebível, mas é exatamente a mensagem da palavra de Deus. A incredulidade vai afastar o homem de Deus, é a fé que vai reconciliar o homem com Deus, é pela crença na própria promessa de Cristo, que diz que um dia voltará, e um dia voltará mesmo com todos os seus anjos, com poder e glória, já com toda a sua igreja, quando agora ele não vem mais somente até as nuvens, mas vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, e vai então destruir os inimigos que se rebelaram contra esse plano redentor de Deus, contra essa mensagem. E é interessante porque qualquer pessoa que não creia nessa mensagem, ela não tem absolutamente nada a oferecer a Deus, ela não tem como ofertar a Deus, porque se você rejeita a mensagem do Evangelho,
o seu coração, o apóstolo João vai dizer que a ira de Deus permanece sobre aquelas pessoas que rejeitam o plano de Deus, no capítulo 3, verso 36 de João. Então, se não há quebrantamento, se não há entrega de vida, se não há uma crença nessa mensagem, Deus não aceita absolutamente nada da humanidade. O homem não pode fazer nada por si mesmo, se ele não primeiramente acreditar na mensagem do Messias. Nós temos então a trajetória de Jesus, o nascimento de Jesus, a sua vida, a sua obra, a morte, a ressurreição e a sua ascensão. Aqui nós temos alguns estágios na vida de Jesus Cristo. O nascimento, que é a encarnação. Você pode voltar aquele ponto, por favor, Miriam. O nascimento de Cristo, que é a própria encarnação, é um estágio de humilhação de Jesus. Jesus, ele se submeteu à maior humilhação, que foi deixar o seu trono, o seu reino de glória, a presença imediata do Pai, a adoração dos anjos, e ele se fez um de nós. Ele se identificou com a nossa raça. E o fato de Cristo ter se encarnado foi um ato de humilhação. A vida de Cristo como homem foi um ato de humilhação. Filipenses 2, a partir do verso 5, Paulo vai dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de servo, em semelhança de homens. Ele assumiu a figura humana, e ele se humilhou, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Imagina o Deus da glória, o Rei dos reis, todo-poderoso, deixando toda a sua glória bendita e infinita, e vindo viver neste mundo limitado, na pobreza, humilde, deixando de usar todo o seu poder de Deus, mas agindo de acordo com as limitações humanas, sofrendo dores, sendo rejeitado, sendo ignorado, tendo fome, tendo sede, lamentando a perdição dos homens. Foi um ato de humilhação. A vida de Cristo como homem foi um ato de humilhação. A sua morte foi um ato de humilhação, porque Cristo não precisava provar da morte. A morte é para aquele que pecou. O salário do pecado é a morte, mas Cristo não tem pecado. Ele é o autor da vida, mas ele provou o preço do pecado que nós deveríamos provar. A condenação, a maldição do pecado, que é a morte, e que o homem deveria provar, Cristo provou em nosso lugar. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há uma troca. Os estudiosos chamam isso de imputação. Quando Cristo morreu, ele então ganhou a vida, e ele pegou a vida e ele colocou esse crédito que ele tinha na conta de pecadores malditos como nós. E o nosso débito, a nossa morte, a nossa dívida diante de Deus Pai foi colocada então na conta de Jesus. Nós fizemos uma troca, e foi uma troca muito boa, porque aquele que deveria morrer, aquele que não poderia morrer, morreu por nós, e nós que deveríamos morrer, fomos absolvidos porque alguém morreu em nosso lugar, Jesus Cristo. Então, irmãos, a morte de Cristo foi uma humilhação. O ser colocado na sepultura foi uma humilhação. O autor da vida sendo então colocado ali, aquele momento em que representa o fim da caminhada, da vida deste mundo, Jesus provou a encarnação, a vida e a morte. Mas Deus não o deixou lá. Começa então o momento de exaltação de Cristo, com a ressurreição. A sepultura não poderia detê-lo, e Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo, tira de entre os mortos no terceiro dia. E é por causa da ressurreição de Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que nós temos também a promessa e a garantia da nossa ressurreição. Esse corpo que se deteriora, que se acaba, que fica frágil, que morre, nós temos a promessa de um dia um corpo glorioso, um corpo glorificado, onde não há corrupção, onde não há dor, onde não há sangue, onde não há mancha de pecado. Por causa da ressurreição de Cristo dos céus, nós vamos ter um corpo
glorificado. Um corpo que não se cansa, um corpo que não envelhece. Nós não sabemos exatamente como é este corpo, mas é um corpo incorruptível por causa da obra de Cristo, por causa da ressurreição de Jesus que venceu a morte. Ele ressuscitou. Em Atos capítulo 1 mostra Jesus sendo elevado aos céus. É o segundo momento da exaltação agora de Cristo, mostrando que ele deve ser colocado no seu devido lugar, diante do trono de Deus, à direita da majestade, como diz o autor aos Hebreus. Jesus está agora à direita da majestade, ele está à direita de Deus, e a palavra de Deus diz que ele intercede por nós, diz que ele é o nosso advogado, diz que ele intercede por nós diante do Pai, mostrando: olha, ele creu em mim, a minha morte aceita pelo Senhor serve para ele também. Eu coloquei esse crédito na conta dele, de modo que Jesus nos leva até Deus, nos apresenta diante de Deus e diz: ele é meu, eu comprei com meu sangue, ele tem a garantia da vida eterna. Jesus está à direita de Deus. João diz que ele é o nosso advogado e ele intercede por nós. Mas há também, irmãos, um outro momento de exaltação, que será a volta de Cristo. Quando ele voltar com todos os seus anjos em seu reino e glória, momento em que Jesus agora não virá mais, como diz a música de Roberto Carlos, né? Vem ensinar tudo de novo. Ele não vem mais ensinar tudo de novo. Jesus virá como grande rei, no campo do Armagedon, naquela batalha, aonde as pessoas estarão lutando no final da grande tribulação, e Cristo vai destruir aqueles homens que estão brigando por um reino que não pertence a eles, pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele vai estabelecer o milênio neste mundo, e ele vai mostrar, ele mesmo reinando aqui, como seria a vida do Éden se o homem não tivesse pecado. É uma preparação para a eternidade, para a cidade celestial, antes do grande trono branco. Nós vamos reinar no milênio, conforme as promessas da palavra de Deus. Essa mensagem aqui, que Jesus deixou com os seus seguidores, essa mensagem foi levada adiante, e a igreja que nós temos hoje foi a igreja que cresceu, pessoas que pagaram o preço para que nós tivéssemos hoje ainda esse testemunho, que é a igreja do Senhor proclamando o evangelho da salvação. Paulo diz a Timóteo que a igreja é de Deus, coluna e baluarte da verdade. Se as pessoas quiserem ser salvas, se as pessoas quiserem ouvir salvação, tem que ouvir a proclamação da mensagem através da igreja. A igreja é a dona da verdade. Só existe uma verdade, só existe um caminho. Essa verdade é Cristo, este caminho é Jesus, e a igreja tem esta mensagem. Veja como essa mensagem cresceu nos primeiros anos de sua existência. O crescimento da igreja. A igreja cristã cresceu rapidamente após a metade do primeiro século, depois do derramamento do Espírito Santo na festa do Pentecoste, conforme é narrado em Atos capítulo 2. No início do terceiro século havia no Império Romano cerca de 60 milhões de habitantes. Menos de 1% dessa população era cristã, sendo que no final desse mesmo século esse percentual chegou a 10%, pouco antes da maior perseguição já marcada na história aos cristãos. Em meados do quarto século, 10 anos depois da morte do imperador Constantino, cuja conversão abriu caminho para o cristianismo se tornar a fé dominante na Europa, nada menos que 56,5% da população romana confessava a fé na pessoa de Cristo. Você já imaginou isso? Como a palavra de Deus cresceu rapidamente, como a igreja se fortaleceu. Em pouco tempo, uma população que era de 1% passou para mais de 50% de pessoas que agora compreendiam o evangelho da salvação. Tem um quadro que vai nos apresentar alguns dados para que você tenha uma ideia do crescimento da mensagem do Natal, da mensagem de Jesus, baseado numa população estimada em 60 milhões de pessoas. No ano 40 depois de Cristo, haviam apenas 1.000 cristãos. No ano 50, 1.400 cristãos. No ano 100, 7.530 cristãos. No ano 150, 40.496 cristãos. No ano 200, 217.795 cristãos. No ano 250, 1.171.356 cristãos.
No ano 300, 6.299.832 cristãos. E no ano 350, ainda no quarto século, 33.882.008 cristãos. Numa população de 60 milhões, nós tínhamos mais de 30 milhões de cristãos.